Olá, olá, muito bom dia. Aqui vamos nós novamente para mais um dia juntos lermos os Salmos. Você que está comigo neste propósito de lermos os 150 Salmos juntos e hoje a gente vai fazer o Salmo 54. Então vamos lá. Sobre o perigo de perseguição e de traição. Ao mestre de canto com instrumento de corda, hino de Davi, prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num valvém. Perturbo-me a voz do inimigo, sob os gritos dos pecados. Eles lançam mal contra mim e me perseguem com furor. Palpita-me no peito o coração, invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Digo-me então, tivesse eu asas como a pomba, voaria para um lugar de repouso, iria bem longe morar no deserto. Apressado buscaria um abrigo contra o vendaval e a tempestade. Destruí-os, Senhor, confundi-lhes as línguas, porque só vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite percorrem suas muralhas, no seu interior só há injustiça e opressão, graça e astúcia no seu meio, e a iniquidade e a fraude não deixa suas praças. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Mas era tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entrelinha em doces colóquios, com quem, por entre a multidão, íamos à casa de Deus, que a morte os colha do improviso, que eles desçam vivos à mansão dos mortos, porque entre eles em suas moradas só há perversidade. Eu, porém, brandarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela parte de manhã, pela tarde, de manhã e ao meio-dia, lamentarei e gemerei, e ele ouvirá minha voz. Ele me dará paz, livrando minha alma dos que me acossam. Pois numerosos são os meus inimigos. O Senhor me ouvirá e o humilhará, ele que reina eternamente, porque não se emenda nem temem a Deus. Cada um deles levanta a mão contra seus amigos, todos violam suas alianças. De semblante mais brando do que o creme, trazem, contudo, no coração a hostilidade. Suas palavras são mais untuosas do que o óleo, porém, na verdade, espadas afiadas. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. E vós, ó meu Deus, vós os precipitareis no fundo do abismo da morte. Os homens sanguinários e ardilosos não alcançarão a metade de seus dias. Quanto a mim, é em vós, Senhor, que ponho minha esperança. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é exatamente isso, né? Um salmo também que vem até não dá uma palavra de compreensão de a gente termos um pouquinho de cuidado, né? Porque geralmente a decepção, ela vem de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que a gente ama, né? Pessoas que a gente põe a nossa confiança que de repente nos trai. Isso vem, de repente, dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade. Então, quando a decepção vem, a gente costuma falar, quando é do inimigo, né, como aqui fala, suportaria, mas quando é pessoas que a gente ama, até quando a gente vê pessoas quando passa pela fase de luto, né, que aí tem irmãos que ficam até de mal um do outro por causa de herança, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Casos em que você está ali no relacionamento e acontece uma traição, que a gente sabe que não é fácil. Então, existe traições de várias formas, amigos de trabalho, que é aquela pessoa que às vezes você até se tornou sócia dela, né, ou dele, e de repente vem a decepção, né, da pessoa estar te apunhalando, te roubando. Então, a gente passa por várias situações, né, o mundo, ele tá cheio desses detalhes, né? Então, é uma palavra que vem nos dizer que se isso vir a acontecer, para a gente colocar a nossa confiança inteiramente nele, porque ele vem em nosso socorro, ele vem em nosso auxílio,
Mas também a gente precisa vigiar, a gente precisa fechar as brechas, ficar sempre atentos, né? Que como a própria palavra fala, a gente tem que orar, mas vigiar também. Tenho que confiar, mas também não abrir brechas, na verdade. Aquela confiança, mas sempre tendo aquele cuidado, aquela atenção. Vigiar e orar ao mesmo tempo. Sempre, sempre em todas as coisas, né? E aqui eu achei muito bacana para finalizar, ó. De assemblantes mais brandos do que o creme, trazem, contudo, no coração a hostilidade. Suas palavras são mais untuosas do que o óleo, porém, na verdade, espadas afiadas. Então, porque é isso daí, exatamente isso. As pessoas, às vezes, estão cheias de palavras bonitas, né? Você jura que isso nunca vai custar. Aquela pessoa ali, jamais. E, de repente, vem a decepção, vem a calúnia, vem a injúria, vem pessoas que, de fato, começam a falar mal de você, que você fica assim, como assim? Essa pessoa era tua amiga minha, né? E aí a gente fica sem entender. Mas eu costumo falar que ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, às vezes a gente até quer ser cega, né? As pessoas até deixam alguns vestígios, algumas dicas de que tá tendo uma inveja ali de ti, alguma coisa assim, mas aí você meio que quer tampar o sol com a peneira. Às vezes a verdade tá bem ali na sua frente, né? Então, é até que acontece algo mais forte, que aí você cai a ficha e fala, putz, não acredito que essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo. Né? Então, que a gente possa, de fato, colocar a nossa vida, a nossa história no Senhor. Aqui, como finaliza no Salmo 20, no versículo 24. É vós, ó meu Deus, vós os precipitareis no fundo do abismo da morte. Os homens sanguinários, ardilosos são, não alcançarão a metade de seus dias. Quanto a mim, é em vós, Senhor, que ponho a minha esperança. Então, que a gente possa, de fato, entregar toda essa situação, essas pessoas que de repente você está até passando por isso, né? Que está tentando te derrubar, que te apunhalou pelas costas, que está fazendo injúrias, calúnias, né? Que tantas coisas aí que pode estar acontecendo neste momento contigo. Então, Deus sabe do que você está passando, mas Ele quer que você possa apresentar toda essa situação para Ele, né? Para que Ele possa estar contigo e te mostrar que Ele vai te justificar e que essas pessoas depois vai se envergonhar daquilo que fez contigo. Tá certo? Então vamos colocar nossa confiança no Senhor, a nossa esperança, e que este dia seja um dia que a gente possa refletir sobre isso, né? O que eu preciso cuidar, né? De repente a gente também dá brechas com relação ao quê? A pessoa às vezes só está trabalhando, não dá atenção para o marido, né? Ou para a esposa, e vai dando brechas para as coisas acontecerem. Então a gente precisa, principalmente a gente que é casados, né? Ter um relacionamento voltado ao namoro, né? Ao namoro que eu quero dizer assim, sair e só os dois para passear, que isso é tão difícil a gente fazer, né? Mas que a gente possa pelo menos uma vez por mês, ou pelo menos a cada 2 meses, fazer esse passeio, este rolé com o marido, né? Fazer um rolézinho só você e ele, entendeu? E aí o que acontece? Que muitas pessoas às vezes perdem isso daí, e aí o homem ou a mulher quer fazer isso com outra pessoa, sendo que pode fazer com o seu parceiro em casa, só que deixou isso de lado, né? Então vamos vigiar, porque as brechas, quando são abertas, faz uma destruição tremenda. Então, principalmente nos tempos atuais de hoje, o inimigo ele tem aí lutado muito contra as famílias para derrubar, para destruir, né? Então a nossa família é templo santo do Senhor, a gente não pode dar brechas, né? E isso é com relação até um filho que muitas vezes pode estar rebelde ali, que a gente possa ter o discernimento da perseverança, do discernimento, da sabedoria, e não jogar maldição contra esse filho, para que as coisas não piorem, né? Que a gente possa lançar palavras de bênção sobre a vida dele, por mais que você veja que seja um filho que às vezes está até querendo passar a perna em você também. Às vezes você era sócio do próprio filho, né? E muitas coisas começou a mudar. Então, que a gente possa colocar nossa confiança inteiramente nele, para que ele possa mudar essa questão e essa situação da nossa vida, porque a decepção, ela só realmente é quando vem de pessoas que a gente ama, né? Então, que a gente colocou confiança ali e aí veio a decepção, né? Então, mas com Deus tudo se resolve, né? Só que eu falo assim, que a confiança, quando ela é perdida, nunca mais se conquista, né? Mas tem coisas que a gente vai afastar e outras coisas a gente vai perdoar, porém a confiança já não vai ser a mesma, não é verdade? Mas que isso não te entristeça, não te adoeça, porque o rancor, a raiva, a decepção, quando ela é alimentada, ela nos adoece, ela nos traz consequências sérias que não vale a pena, tá certo? Então, muito obrigada por você estar aqui, como a gente tem aprendido nesses salmos, né? Então, vamos continuar aí, porque são coisas que a gente precisa refletir e observar também, né? O que será que eu fiz ali no meio do caminho que eu também contribuí com aquilo que aconteceu, tá certo? Tem coisas que a gente sabe que não contribuímos com nada, que realmente foi pessoas que são pequenas espiritualmente falando, né?
Mas tá tudo certo, a gente continua firmes e tem pessoas no caminho que a gente vai ter que ir deletando na história e tá tudo certo, não é verdade? Isso só não pode adoecer você, só não pode te entristecer a ponto de começar a guardar mágoas aí, tá bom? Porque isso te traz problemas sérios, inclusive câncer, tá certo? Então, um abração e até amanhã, se Deus quiser, pra gente fazer o próximo salmo, que é o Salmo 55. Tchau, tchau.